Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, nós vivemos talvez o momento mais rico do debate dos municípios, do debate das cidades, que é o momento do processo eleitoral municipal, concluído nos 61 municípios do interior do estado do Amazonas, mas renovado na cidade de Manaus por conta da realização do segundo turno. Mas como pano de fundo desse processo, deputado Sidney Leite, Vossa Excelência, que foi presidente da Associação de Municípios, há um debate quase que desesperado dos municípios no diálogo com o governo federal. O governo federal tomou algumas medidas do ponto de vista do enfrentamento da crise econômica que desmontam a estrutura orçamentária dos mais de 5 mil municípios brasileiros. O governo federal tomou 3 medidas. Primeiro, a redução do IPI de uma série de itens como forma de enfrentamento da crise. A redução do IPI causou uma redução no fundo de participação dos municípios, deputado Sidney Leite, na ordem de R$1,5 bilhão de reais. Depois o governo decidiu zerar a alíquota da CID sobre os combustíveis, para conter o reajuste dos combustíveis. E isso gerou uma outra redução no fundo de participação dos municípios, na ordem de R$595 milhões de reais. Fora isso, o governo federal decidiu agora rebaixar o valor da conta de energia elétrica. Rebaixando o valor da conta de energia elétrica, rebaixa o repasse de ICMS que os municípios recebem. Portanto, as medidas de enfrentamento da crise do governo federal não levam em conta a natureza jurídica e política definida para os municípios a partir da Constituição de 1988. Ora, o município, como mera subdivisão administrativa, já existe desde a Constituição de 1824. No entanto, a Constituição de 88 deu aos municípios autonomia política, administrativa e orçamentária. No entanto, de 88 para cá, crescem as responsabilidades do município e decresce a participação do município na utilização do bolo da arrecadação tributária do nosso país. Essa é uma conta que vai cada vez mais tornando-se insustentável. Um estudo da Associação dos Municípios demonstra que 532 municípios do país estão com salários atrasados. Portanto, é fundamental que o governo federal estabeleça um diálogo com a Federação dos Municípios, um diálogo que leve em conta a necessidade de recomposição orçamentária dos municípios. Há uma proposta de recomposição das perdas do Fundo de Participação dos Municípios em decorrência da redução do IPI e da alíquota zero para a CID dos combustíveis, mas infelizmente há absoluta intransigência por parte do governo federal. E o Brasil continua com um funil virado do avesso, deputado Sidney Leite, porque a União continua com 70% de tudo que é arrecadado, e a União é uma só. Os 27 estados continuam com 24% de tudo que é arrecadado, e os mais de 5 mil municípios são obrigados a dividir entre si 16% de tudo que é arrecadado. Ora, isso é ilógico, porque as pessoas não moram na União e nem nos estados. As pessoas moram nas cidades. Quando não está asfaltada um ramal do assentamento do INCRA lá de Apuí, não é da porta do presidente da República que o cidadão bate. Quando falta um funcionário no hospital lá de Tapauá, não é na porta do governador que o cidadão bate, é na porta do prefeito. Portanto, é fundamental que o Brasil repense, rediscuta o seu pacto federativo,
de forma a distribuir de forma mais justa os recursos arrecadados. Não pode o governo federal adotar políticas econômicas que salvam a economia e destroem as cidades onde as pessoas moram, e destrói a capacidade de investimento, em algumas, a capacidade de pagamento de salário, a capacidade de atendimento dos serviços básicos de saúde e educação. Portanto, me parece que é necessário para o país, é urgente para o país, uma revisão do Pacto Federativo, uma distribuição mais justa dos recursos arrecadados pela União. A União, como instrumento de exercício do poder, concentra os recursos. E aí a União tem milhões para a execução do PAC, mas as obras do PAC são executadas na cidade. Por que parte desses recursos não são descentralizados para que sejam arrecadados diretamente pelos estados e pelos municípios? A União vai lá, deputado Davi Almeida, reduz a alíquota do imposto de renda e cria a contribuição social sobre o lucro. Por que ela faz isso? Porque a alíquota do imposto de renda, ela tem que distribuir com estados e municípios, e a contribuição sobre o lucro líquido, ela fica com tudo para ela. Portanto, é necessário que a União e os estados parem com essas artimanhas que massacram, que subjugam os municípios do nosso país. O momento eleitoral é um momento importante para a discussão dos problemas da cidade, mas ele deve também ser um momento de provocação, de um debate que interessa a República. Ou então vamos decidir, deputado Sidnei Leite, que os municípios voltam a ser o que eram antes da Constituição de 88, uma mera subdivisão administrativa. O que já está previsto desde 1824, desde a primeira Constituição brasileira, já existe a previsão do município como subdivisão administrativa. Portanto, ou o governo federal, ou o Brasil, o Congresso Nacional, repensa o papel do município na nossa federação, garantindo recursos que possam ser proporcionais ao nível de responsabilidades. Da Constituição de 88 para cá, deputado Davi Almeida, o município já passou a ser responsável pela saúde básica, pela educação básica, pelo trânsito, que não era responsabilidade do município. Portanto, o município vai recebendo uma série de obrigações que outrora não eram dele e não recebe na mesma proporção os recursos necessários para o cumprimento dessas obrigações. E aí, o que nós temos assistido país afora são os municípios de pires na mão. Repito, as últimas medidas do governo federal agravam essa situação. Agravam essa situação na medida em que a redução do IPI para uma série de produtos diminuiu em R$1,5 bilhão de reais o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, na medida em que a ter zerado a alíquota da CID sobre combustível reduziu em 595 milhões o Fundo de Participação dos Municípios, e tendo em vista que a decisão agora do governo federal de reduzir as contas de energia elétrica terá um impacto devastador no repasse de ICMS para estados e municípios. Portanto, o governo federal pode e deve tomar medidas para enfrentar a crise econômica, mas garantindo as compensações necessárias para que estados e municípios não se inviabilizem do ponto de vista orçamentário. Muitas vezes, deputado Davi Almeida, nós nem conseguimos enxergar isso, porque nós vivemos num estado que arrecada 11 bilhões e 300 milhões de reais, porque nós vivemos numa cidade que é Manaus, que arrecada 3 bilhões e meio de reais. No entanto, quando viramos os olhos para municípios do interior do estado do Amazonas, nós podemos perceber o quanto é devastador essa ação do governo federal, o quanto é devastador a perda de 2 bilhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios, que muitas vezes é a garantia da sobrevivência orçamentária do município diante do fato incontestável de que os municípios do estado do Amazonas não arrecadam nada em receita própria, ou nada ou praticamente nada, salvo aqueles que têm alguma arrecadação de royalties. Ninguém arrecada nada com tributos municipais no interior do estado do Amazonas. Portanto,
eu quero usar esse tempo no pequeno expediente para repercutir uma luta que é a luta da Federação Nacional dos Municípios, no sentido de que o governo federal repense o Pacto Federativo, de que o governo federal repense o papel dos municípios na nossa estrutura federativa e, acima de tudo, que o governo federal crie mecanismos para recompor a drástica queda orçamentária dos municípios por conta das medidas tomadas para enfrentamento da crise econômica. Muito obrigado, senhor presidente.